Segundo o Ministério da Saúde, existem 400 mil pessoas ostomizadas no Brasil. Será que pessoas com essa deficiência podem se casar e, além de tudo, ainda serem felizes? Vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso hoje? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista. Esse aqui é um programa da Secretaria de Inclusão junto com a TV Viva Promessa. O nosso desejo, o nosso objetivo é fazer chegar até você muito mais conhecimento com qualidade acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência. Faz aquele favorzinho pra gente, curte, comenta, compartilha esse programa aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da sua família, da sua igreja. Ajuda a gente a espalhar essa mensagem para todas as pessoas e fazer com que esse conteúdo tenha muita relevância aí na rede social. Você também pode nos ajudar fazendo uma contribuição financeira. Acesse a página amigosdamissão.org. Faça uma doação que não seja pesada aí para o seu bolso. Você vai estar nos abençoando e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por causa disso também. E hoje estamos recebendo aqui diretamente na telinha dos nossos estúdios aqui da TV Viva Promessa, uma família abençoada. Uma família fofa, linda. Nós estamos falando da Tainá, do Patrick e do Noah. Família, sejam muito bem-vindos. É uma honra, é uma alegria receber vocês aqui com a gente hoje. Amém, Ju. O prazer é nosso estar aqui. E hoje em família, né? Maior ainda. Obrigada por esse momento. Olá, Nós que agradecemos. Gente, tudo bem? Muito bom ter você, Patrick. Muito bom ter você, viu, Noah? E para você conhecer, se familiarizar um pouquinho mais com essa família, a Tainá já esteve com a gente aqui no Inclusão Entrevista. Então, a gente já vai deixar a entrevista dela aí na descrição. Se você não assistiu, corre lá e acessa, porque é linda, é maravilhosa. Então, mas para vocês conhecê-los, então, eu vou apresentar. A Tainá é a Tainá Batista Nascimento, né? Ela é esposa do Patrick, mãe do Noah, ela é youtuber, ela é embaixadora da marca Coloplastistomia e ela é serva do Senhor Jesus. O Patrick Nascimento é o marido da Tainá, é o pai do Noah também, ele é servo do Senhor Jesus e eles congregam, né, a família lá na Igreja Adventista da Promessa em Blumenau. Um abraço para os nossos irmãos aí de Blumenau. Então, sem mais delongas, para a gente começar pelas damas, então. Tainá, e de uma forma mais sucinta, mais resumida, né, como você já conversou com a gente na outra entrevista, se você não a conhece, quiser entender um pouquinho mais sobre como a ostomia chegou na vida da Tainá, eu vou te convidar, então, a acessar a entrevista que ela já deixou pra gente aqui. Vai ficar no link para você acessar depois, quando terminar essa, então. Mas conta um pouquinho aí, só resumidamente, né? Como é que a ostomia chegou, né? Essa condição de ostomizada chegou na sua vida, Tainá? Então, como eu já falei lá no outro, né? É devido à doença retocolite ulcerativa. E a ostomia, na verdade, ela era uma das últimas opções, né? Como uma forma de me deixar em remissão. Então, era uma coisa muito distante para mim. Uhum. E aí, como não obtive resultados com os tratamentos convencionais, né? Nem nos alternativos, que eu também tentei.
Então, foi necessário fazer a ostomia, a cirurgia. E, gente, vai ter uns barulhos aleatórios aqui, é meu filho. Não tem problema. E aí, quando a primeira notícia que eu tive que teria que fazer a ostomia, né, fazer a cirurgia, que de fazer a cirurgia, eu fugi, né? Eu quis evitar, né, bastante vezes. Eu acho que eu empurrei com a barriga, se eu não me engano, durante um ano. Depois que eu soube que teria que fazer a ostomia, que seria a melhor opção para mim. Aí, depois disso, as coisas foram se agravando mais ainda, né? Aí, quando foi um ano e pouco depois de eu já ter casado, aí veio a notícia que realmente eu precisaria, porque o meu quadro estava bem complicado, a inflamação estava pior ainda, tinha tomado todo o meu intestino grosso. E aí foi necessário de fazer com urgência, e aí não tive para onde escapar, como escapar não. Daí eu fiz a cirurgia em 2018, dia 13 de dezembro de 2018. E aí foi dessa forma que a ostomia chegou na minha vida. Então já vai para quase 5 anos aí, né, da cirurgia, né, Tainá? E Patrick, conta pra gente como é que a Tainá chegou na sua vida, né? Como que você a conheceu, assim, o que chamou a atenção nela pra você? Fez você se apaixonar, Patrick? Então, gente, a gente vai ter que ficar saindo uma hora outra pra continuar, mas vamos lá. A gente se conheceu, na realidade eu conheci ela no retiro da nossa igreja em Curitiba. Eu sou de Blumenau, ela era de Itapema, e fomos nos conhecer no outro estado. E lá eu vi o testemunho dela. Na realidade eu me apaixonei não pela Tainá externa, mas pelo aquilo que ela carregava, que era a fé dela. A fé dela chamou minha atenção. E quando eu vi ela, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu quero que minha esposa tenha a fé que essa menina tem. E aí eu fiquei orando por ela por um longo período de tempo, sem ela saber. E até que nos encontramos novamente depois de 2 anos nesse retiro. E aí lá nós começamos a conversar e estamos hoje casados depois de um processo longo. Estamos hoje juntos. Que bênção, que lindo. Esse testemunho que ela deu nesse retiro, né, que você se encantou pela fé da Tainá, olha que coisa diferente, né? Geralmente a gente, principalmente os homens, né, eles olham para a imagem em primeiro lugar, mas a primeira coisa que te chamou a atenção foi a fé dela. Esse testemunho que você ouviu a Tainá dar, era sobre o quê? Era sobre esse enfrentamento mesmo da retrocolite ulcerativa, né, que ela estava enfrentando na época, ou era sobre alguma outra questão? Era sobre a doença mesmo. Ela estava naquela época, ela estava no auge. Eu não sei se ela chegou a comentar, mas nem era para ela estar naquele retiro. Esse retiro, eu não lembro o ano do retiro, mas nem era para ela estar nesse retiro. E porque ela estava muito debilitada. E aí lá no retiro o pessoal fez uma homenagem para ela estar lá com camisa, porque ela tinha passado várias vezes por quase morte, assim. E aí lá ela começou a testemunhar, tanto ela como a minha sogra. E aí eu olhei, estava um pastor do meu lado, porque até então eu não conhecia a história dela, e esse pastor começou a me contar a história dela. E eu conheci ela assim, ela estava testemunhando de conseguir estar lá, de ter passado por toda aquela situação e estar lá, ter conseguido ir no retiro. E ela deu uma resumida do que ela estava passando, estava bem grave a situação, e aí me chamou a atenção isso nela. Que lindo isso, que impressionante, foi o testemunho dela, a presença de Jesus na vida dela, que fez você se encantar pela Tainá. Sim. Então, vou aproveitar que a Tainá voltou também. Tá me ouvindo, Tainá? Tô ouvindo. Então, o Patrick já falou que se apaixonou pela fé em Jesus que ele viu em você. Foi a primeira coisa que despertou. Isso é lindo, né? Agora, Tainá, a gente está falando aqui da palavra ostomia, ostomizado, e você tem uma ileostomia. Explica pra gente o que é isso, Tainá. Então, a ileostomia que eu tenho
é uma abertura no abdômen, né? É um procedimento cirúrgico. E aí é uma abertura que, sendo bem clara, tá? Sem muitos termos difíceis. Pode ser, pra gente entender. Cirurgicamente é feita uma abertura aqui no abdômen. E aí é colocado externalizado uma parte, no meu caso, do intestino fino. Fica uma parte do intestino aqui fora. E é por ali que eu faço a minha necessidade, no caso, as fezes e os gases. Então é por ali que eu faço essa necessidade. Então, de forma bem resumida, é isso. O procedimento cirúrgico, onde externaliza, onde muda o meu canal de fazer as necessidades. Certo. E Patrick, a ileostomia da Tainá, ela veio depois que vocês já estavam casados, não é isso? Sim. Para você, como marido, como é que foi enfrentar esse processo na vida da sua esposa, né? Porque essa é uma realidade difícil, é um enfrentamento difícil, não é verdade? E que para um homem, para um marido, né, vai mexer na imagem da esposa também. Né? Vai mexer na saúde da esposa, vai mexer na imagem, enfim. Como foi para você lidar, né? Tem a questão da saúde dela, né? Essa preocupação. Então, como foi tudo isso para você como marido? Então, a gente tem o Espírito Santo que nos ajuda, né? Se não fosse ele, acho que provavelmente, não sei se nós superaríamos, porque a gente estava recém-casado e foi tudo complicado. Mas tem algo que é aquilo que me chamou a atenção nela, no início, que não foi o exterior dela, foi aquilo que ela carregava. Então, não foi, nossa, não foi difícil ao extremo, mas foi algo fácil de superar, porque o nosso amor prevaleceu, o nosso amor ainda prevalece. Então, a partir do momento que a gente, pelo menos eu entendo isso, que o amor ele supera tudo, e ele supera mesmo, e a gente viveu isso, não uma, duas, mas algumas vezes. Então, a ostomia não nos tomou, vamos dizer assim, uma perca de tempo no sentido emocional, mas sim foi um ganho, porque nos uniu mais, fez nós amadurecemos muito mais rápido por toda a situação. Então, não senti essa dificuldade, mas sim só fez crescer o nosso amor. Nossa, Tainá, como você se sente ouvindo isso aí do maridão? Conta pra assim, perguntas do roteiro aqui, perguntas especiais do roteiro que a gente coloca aqui de última hora. Como você se... Eu sempre falo, Ju, que realmente o Patrick foi uma pessoa que realmente preparada por Deus pra mim, sabe? Porque ele sabendo de tudo que eu iria passar, eu não sei se outra pessoa passaria comigo da forma que ele tem passado, sabe? Ele foi meu médico também, muitas vezes. E então, para mim também foi mais fácil aceitar a ostomia, quando eu fiz a cirurgia, por essa questão, sabe? Por ele ter me passado essa segurança de, tipo, não, isso não vai mudar nada entre a gente, né? Ai, que lindo. E aí, todo o apoio que eu recebi nele, em questão de cuidados também dele, né? Em questão de cuidados, isso pra mim fez total diferença também, nessa aceitação. A gente viveu bem logo cedo na saúde e na doença, a gente viveu loguinho, né? Como a palavra de Deus diz, né? É melhor andar em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Muito lindo. Sim. O casamento na perspectiva do evangelho, né? E Tainá, a ileostomia te paralisou alguma vez na vida? Né, em alguma situação, mediante alguma coisa que você queria fazer, enfim, explica pra gente, conta como é que é isso pra você. Não, Ju, graças a Deus, desde que eu fiz a cirurgia, assim, no início eu tive um pouco de dificuldade, assim, claro, toda aquela adaptação, né, mas depois que eu entendi, não me paralisou em nada. Continuei minha vida normal, até porque, na verdade, me permitiu voltar a viver, né? Porque antes, com os sintomas que eu tinha da doença, eu acho que era mais uma questão de sobrevivendo do que vivendo. E aí, depois da ostomia, muito pelo contrário. E aí que eu consegui, né, voltar a viver mesmo.
ter qualidade de vida. Então, a ostomia nunca foi um empecilho para mim, né, em nenhuma área da minha vida, tanto que hoje a gente está aqui com a nossa bênção, nosso filho, né, e graças a Deus, nunca me impediu em nada. Muito pelo contrário, né? Porque na época, a gente não conseguia fazer uma viagem longa, porque tinha que fazer várias paradas para ir no banheiro, e desconforto. Hoje, com a ostomia, a gente pode fazer, tem toda a liberdade, a gente ganhamos a nossa liberdade com a ostomia. Olha só, né? O que vocês estão falando é que, no final das contas, a ileostomia acabou sendo uma bênção na vida de vocês. A gente olha para vocês e percebe isso. E também por conta do Noah, né? Você pôde engravidar, olha, ter seu filho, vocês puderam viajar, enfim, ter uma vida mais comum, né? Seguir a vida mais adiante. E assim, pensando aí nesse fato da ileostomia, quais são os cuidados que vocês precisam ter com ela? Conta aí pra gente, como que é essa rotina de cuidados? Então, no início foi aquela adaptação, assim, tudo muito novo, né? Então, foi meio complicado no início. Porém, essa pessoa aqui, ele tem um lado para a saúde dele, ele sempre lidou muito bem com isso, né? E aí ele foi cuidando no início, ele fazia minhas trocas, ele que limpava a minha bolsa. E aí, com o tempo, né, eu acho que depois de um ano e pouquinho, aí eu mesmo fui fazendo minhas trocas, né, de bolsa, limpeza. Então, aí depois que eu fiz a parceria com a Coloplast, de ser embaixadora, e eu tive ter mais materiais para ter melhores cuidados também. Então, assim, hoje eu faço a troca eu mesma, né, e a cada 24 horas ou 48. E aí a limpeza eu faço, sei lá, acho que umas 3, 4 vezes por dia. Depende do que eu como. Então, são cuidados básicos, assim, que hoje eu considero básico, né? Que no início foi tipo, uma coisa meio, nossa. Mas hoje eu considero que são os cuidados básicos, são mais esses mesmo. Que já encaixou na rotina de vocês, né? Já virou uma coisa normal do dia a dia. Já hoje o Noah me vê trocando a bolsa, me vê fazendo a limpeza, pra ele já é super normal. Até ajuda a as coisas. Até me ajuda, eu falo, filho, pega aquilo pra mim, pega aquela coisa pra mim. Ele já é um enfermeirinho, né? Você tinha um enfermeiro maior, agora Deus deu um enfermeiro menor pra você. Sim. E Patrick e Tainá, né? A gente fica olhando vocês como casal, como família, e são tão jovens e com enfrentamentos tão intensos e desafiadores, e a gente vê a presença de Deus na vida de vocês. Porque como vocês falaram, é o Espírito Santo que tem guiado essa família. A gente consegue perceber nesse testemunho, né? Então, pra gente que tá em casa, conectado, que de repente quer se casar, né? Quer encontrar essa relação tão maravilhosa, onde um apoia o outro, onde um ajuda o outro, onde os dois colaboram um com o outro e crescem para a glória de Deus, né? E a gente vê esse crescimento rindo aí no seu colo, né? Toda hora você tendo que ajudar, e essa bênção, essa flechinha que Deus já colocou na mão de vocês, que é o Noah. Então, assim, qual que é o segredo para se escolher a pessoa certa para se casar? Será que é a beleza? Ou será que a pessoa precisa ter uma ostomia, de repente, né? O que é importante para que alguém, aí, um jovem, enfim, faça uma escolha perfeita, assim como vocês fizeram? Conta para nós aí o segredo de vocês. Eu vou começar porque eu costumo dizer que quem escolheu o nosso relacionamento fui eu. Porque eu orei por 2 anos pela Tainá e Deus confirmou pra gente. Então, nunca, pelo menos eu entendo assim, que nunca deve escolher pela aparência física externa, porque o externo, com o tempo, ele vai se deteriorando. É inevitável se deteriorar. Mas quando a gente escolhe pelo interior, é aquilo que a pessoa carrega, que é a presença de Deus, tudo fica mais fácil. Então, se tem uma dica para escolher, escolha aquilo que a pessoa carrega, que é o Espírito Santo, que é Deus.
Tem que fazer sentido os propósitos têm que bater. Então, quando for escolha, ore a Deus, peça uma confirmação para Deus, porque o Senhor confirma e confirma de várias maneiras, assim como Ele confirmou o nosso relacionamento. Quer complementar, Tainá, falar alguma coisa? Não, acho que eu costumo até brincar, eu falei que se ele fosse me escolher pela beleza na época, eu não estava casada hoje. Mas eu acho que é isso mesmo, né? É um alinhamento de propósitos, né? É saber se a pessoa quer andar realmente no mesmo caminho que você, né? Tem o mesmo objetivo, o mesmo alvo, porque o casamento é uma coisa para sempre, né? Então o objetivo, o alvo tem que ser o mesmo, tem que estar alinhado com Deus. Você ainda não entende sobre casamento. Mas ele tá falando, eu confirmo lá, tá vendo? Muito lindo, muito importante, na verdade, esse conselho de vocês, porque às vezes, né, os jovens procuram conselhos em tantos lugares, né? E olha só que conselho maravilhoso. Não é a aparência que você tem que olhar, é aquilo que a pessoa carrega, né? Foi o que o Patrick está falando, é o que a Tainá está falando, né? Porque se ele olhasse para a aparência dela na época, ela estava muito debilitada, né? Quando ele a conheceu, então não seria lá muito convidativo, né? Olhar para aquela aparência, talvez até pudesse assustar um pouquinho ele, mas ele olhou para aquilo que ela trazia dentro dela. E olha só como eles são um casal lindo, como eles são uma família bonita. Parece que quando Deus está nesse negócio, né, nesse casamento, a beleza ela vem junto, né? Ela vem como uma coroa, né, nessa escolha. E para a gente concluir, né, que eu tô vendo aqui que o Noah tem compromisso, gente. A gente precisa deixar o Noah, porque ele precisa ir nos compromissos dele, precisa brincar, né? Ele precisa se divertir com o pai e com a mãe, né? E nós estamos aqui atrapalhando um pouco o Noah. Obrigada, viu, Noah, por você ceder os dois pais ao mesmo tempo pra gente. Mas como eu já pedi na outra entrevista para a Tainá deixar uma mensagem para todo mundo, eu vou pedir para o Patrick. Eu estou percebendo que o Patrick ele é meio pastoral aqui nos conselhos dele, viu, gente? Então, como ele já falou para os jovens sobre escolha, eu vou pedir para você falar para os maridos, tá, Patrick? Então, gostaria que você pensasse nos maridos e nos homens de forma geral, que podem estar conectados aí com a gente e que, de repente, estão enfrentando situações desafiadoras na saúde das suas esposas, das suas companheiras, né? Estão também com questões nesse sentido. Às vezes, uma situação igual, idêntica de vocês, né? Uma questão de uma ostomia, por exemplo, às vezes não, às vezes o enfrentamento de uma doença, outro tipo de doença, como um câncer, né? Muitos maridos precisam enfrentar, às vezes, com as mulheres, né, a questão do câncer de mama, então, ou outras patologias que a gente não conhece, deficiências também, mas que requer, muitas vezes, uma atitude dos maridos, né? Então, qual mensagem você deixaria para que esses homens refletissem? Será que compensa, né, permanecer firme com a esposa, mesmo em momentos difíceis como esse, Patrick? Então, o que quando a gente estava passando, eu entendi de Deus que tudo passa. Com o tempo resolve situações. Não o tempo cura, mas Jesus cura. Amém. E nós temos que confiar nele. E o que a gente passou, e foi a palavra que Deus me deu, e eu entendi foi que nós, homens, nós maridos, temos que amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, ame a sua esposa de todo o seu coração. E Jesus nos amou de tal maneira que se entregou por nós. Então, você marido, você noivo, você namorado, ame a sua esposa, ame a sua noiva, ame a sua namorada, assim como Cristo amou a sua igreja. Porque todas as coisas a gente consegue superar nele,
e coloque a sua fé, a sua esperança no Pai, porque Ele tem resolvido os nossos problemas, os nossos dilemas, porque não é só, a gente não tem só problemas na saúde, a gente também já passou por dificuldades no nosso casamento, foi poucas, graças a Deus foi poucas, porque acho que a gente teve que, como falamos, amadurecer rápido, mas ora ao Pai para que esse amadurecimento venha vir também, porque muitas vezes demora tempo, mas se o Senhor tá no relacionamento, as coisas são mais fáceis. Então, se eu pudesse deixar algo que a gente passou, que a gente superou, que nos ajudou a superar, foi o amor. Foi o amor, porque se não fosse o amor, provavelmente a gente teria passado, porque nós homens temos que ter honra, mas nós não teríamos permanecido. Então, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e tudo vai ser mais fácil. Amém. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, palavras do Patrick. E supere nele, né? Supere em Jesus. Não é o tempo que cura, é Jesus que cura. Olha só, quantos aprendizados, né? Deus está ministrando ao nosso coração hoje, né? Através da vida deste casal. Patrick, Tainá e Noah, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por essa entrevista, Amém. por esse momento. Eu sei que não é fácil administrar, mas que Deus, Ele recompense vocês por isso. Continue abençoando a vida, o ministério de vocês, essa família, levando vocês por caminhos ainda mais maravilhosos. Amém? Amém. E a você que ficou com a gente conectado até esse momento. Eu espero que essa entrevista tenha enriquecido o seu coração de bons conselhos. E se isso aconteceu, não esquece de compartilhar. Um grande abraço para você e até o próximo Inclusão Entrevista, se Deus quiser.